E aí, pessoal, tudo bem? Então, espero que sim. Eu tô hoje aqui fazendo um vídeo e eu escolhi um tema um pouco polêmico aí para falar, porque ele envolve um pouco questões de paixão de algumas pessoas, né? Principalmente quanto à identificação, né? Quando a gente acaba se identificando com aquilo, se alguém fala alguma coisa, né? Contrária ao que a gente pensa, a gente tem uma tendência muito grande a levar pro lado pessoal, né? Achar que é alguma coisa contra a pessoa, alguma coisa assim, e aí o pessoal deixa as emoções tomar conta, né? Então, o que que é importante, né? O vídeo aqui é em cima de uma ideia, né? De um conceito que eu vou explicar e, e a minha opinião, né? Então, pode ser que alguém discorde, tá tudo bem, né? Acho que cada um vai fazer o que é bom para si. E aí também acho que é importante a gente, no caminho do conhecimento, estar sempre aberto, né? Ouvir novas percepções e, em cima dessas percepções, levar para o nosso dia a dia e ver se faz sentido ou não, né? A gente tem que validar as ideias, né? Validar para, de fato, saber se aquilo faz sentido ou não, tá certo? Então, quero falar hoje é sobre signos, né? E o que que é importante entender aqui dos signos, né? Que os signos, eles têm referência à astrologia, né? E a astrologia é uma ciência muito antiga, né? Ela, por exemplo, deu origem à astronomia, que hoje, digamos, é a única validada aí, né, pela ciência e pelas pessoas, em sua maioria, tá? E o que acontece? Essa astrologia, ela existe há milhares de anos e pode ser vista aí em diversos casos de e pode ser vista em diversos casos aí em civilizações antigas, né? Como aqui na América Latina a gente tem, por exemplo, né? Que a gente percebia aí, quem já visitou, né? Eu visitei ali a parte Inca, né? Do Peru. Tu acaba vendo as construções, né? Elas eram voltadas, né? Para os astros, né? Principalmente para o Sol, tá? Mas eles tinham um grande entendimento de como funcionava o sistema solar e como esse sistema solar influenciava no dia a dia das pessoas, né? E na natureza. Então eles tinham lá os lugares, né, onde eles deixavam e de acordo com como batia o sol, eles sabiam que estava entrando num período, por exemplo, num solstício, né, ou seja, estavam mudando um ciclo do ano, né, e com isso eles plantavam, né, faziam todo o trabalho deles baseado, né, nos astros, né, baseado na astrologia, né, que era a ciência usada da época. Então, o que acontece? Com base nisso, a astrologia, ela via as questões de influências, né? Então, se percebeu as influências dos planetas, né? Dos satélites dos planetas para os planetas, né? E do Sol, a influência disso nos outros planetas e, por consequência, aqui na Terra, na nossa vida, tá? Então, o que que acontece, né? Quando se percebeu isso, eles tinham um avanço, mesmo sem ter, né, previsão do tempo nem nada, e a gente acabou perdendo essa sabedoria, né? Hoje a gente é totalmente refém, eu sou um também, aí eu pego ali, vou ver previsão do tempo no celular, né? A gente vê previsão do tempo na TV, enfim, e a gente perdeu esse conhecimento, né? Um pouco do conhecimento da astrologia, ele ficou na parte dos signos, né? E aí muita gente estuda isso. Só que o que acontece? Imagina, é um conhecimento, uma sabedoria que existe aí há mais de 5.000 anos, né? E era
compartilhada e cada sociedade tinha uma forma de passar isso adiante, de ensinar isso, era natural que hoje, né, depois de todos esses anos, as coisas não sejam como eram antigamente, né? Tudo vai se adaptando, e ainda mais conforme vai pegando pessoas que estudavam, as pessoas, algumas passam, né, os seus ensinamentos de forma pura, mas muitas acabam acrescentando suas percepções e aquilo, ao longo do tempo, vai se distorcendo, né? Não estou dizendo que a astrologia de hoje não vale nada, ela vale sim, mas ela é muito diferente da original, né, do seu início, daquele conhecimento que se sabia antigamente, né? Talvez hoje saibamos muito menos, e talvez tenham pessoas, sim, que com grande conhecimento de astrologia que sabem tanto quanto. Porém, dando uma pesquisada na internet, olhando vídeos de YouTube, a gente vê que tem muita gente que sabe muito pouco, mas que, conforme a democratização aí da internet tudo tá, acaba compartilhando, né, conteúdos que não agregam muito ou com pouco conhecimento a respeito, tá? Não sou um grande conhecedor de astrologia aqui, e de cada signo, para poder falar sobre cada um. O que eu quero falar aqui é como isso influencia na nossa vida e quais são as regras que estão submetidas, tá? Então, quando a gente vai, né, para essa visão de muitas pessoas acabarem duvidando, né, disso, a gente vai para algumas constatações físicas, né, como a Lua, satélite da Terra, acaba tendo grande influência, né, na vida da Terra e, por consequência, na vida de todos que vivem nessa Terra, no planeta Terra, né? A Lua impacta, por exemplo, nas marés, mas ela vai impactar também nos crescimentos, né, na natureza de plantas e enfim, tá? Então, quando a gente vai falar das marés, desse impacto, a gente também vai ver que a maioria dos seres que aqui vivem tem grande percentual de água, né, na sua constituição, como nós, seres humanos. Então, se aquela energia, né, ela muda a água, o que ela vai fazer com o nosso corpo? É seria muita ignorância a gente não acreditar, né, nisso, né? Ah, ele afeta a água lá do mar, mas não afeta a mim, né? Ele afeta a água do rio, mas não afeta a mim, enfim. Então isso tem um grande impacto, né? O outro astro, que é o principal, né, da nossa do nosso sistema solar, o Sol, né? O Sol, ele quando tem aquelas tempestades solares, ele descarrega muita energia, né, muita carga eletromagnética. A gente aqui, os cientistas aqui sempre vão ficar com medo de que as comunicações, né, sejam atrapalhadas ou até algumas vezes dando problemas severos, né, em sistemas de armazenamento de dados e tudo mais, porque a interferência é muito grande. Isso quando dá as tempestades, mas fora as tempestades, o Sol está sempre influenciando. Prova disso, por exemplo, no nosso corpo, constatado cientificamente, a geração da vitamina D, né, que é essencial para a vida. Então o Sol está aqui influenciando, jogando energia para a gente viver, né? Então essas coisas são muito importantes da gente olhar e dizer, tá, a Lua faz isso, o Sol faz isso, tá, mas os outros planetas, eles não influenciam em nós? De novo, seria muito estranho, né? Vamos dizer assim, que só esses dois influenciassem, os outros não. Então, claro que todos os astros aqui do sistema solar, eles acabam influenciando na Terra e, por consequência, nas nossas vidas. Isso é lógico, isso é científico, talvez não seja comprovado cientificamente hoje, mas se a gente usar as analogias, com certeza a gente vai chegar nessa constatação, tá certo? E aí o que que acontece? O Sol, ele era na antiguidade, antes de 2000 anos, né? Claro, seguiu depois, mas mais ou menos 2000 anos atrás isso começou a mudar com a perseguição, né, muito forte da igreja, né? Todos os povos antigos, como eu falei, há mais de 2000 anos, colocavam o Sol como Deus,
né? Ou seja, o gerador, criador desse nosso sistema, de nós, seria o Sol, né? Ele que nos dá a luz da vida, ele que nos dá, né, a energia necessária para viver, né? Então, o Sol, ele já era, antigamente, o centro do sistema solar, tá? Isso aí, mesma coisa. O ensinamento foi deixado de lado e foi dito, né, foi colocado Terra no centro, enfim. Não vou entrar nesse mérito aí. Mas o fato é que o Sol está ali como o grande reinador, aí, né, o rei do sistema solar, pois ele, com a energia maior, vai determinando todas as coisas. E quando a gente olha o sistema solar, a gente vai ver que todos os planetas, né, giram, né, seja em sistema de rotação, de translação, numa velocidade diferente, numa forma diferente, e nenhum bate com o outro, né? Um e o outro têm a força, né, de atração e afastamento, vamos dizer assim, para deixar a palavra assim, um com o outro, e ninguém bate em ninguém, e isso há milhares de anos, né? Não é uma coisa que começou semana passada. Então, quando a gente olha isso e percebe, existe uma inteligência por trás disso. Não sei se hoje conseguiriam criar um mecanismo de cálculo matemático, talvez com os computadores atômicos hoje, possam chegar lá, mas de um funcionamento tão perfeito como é o sistema solar. E aí o que acontece? Tudo isso, como vocês sabem, o sistema está sempre em movimento, então o que acontece hoje ele vai acontecer daqui milhares de anos. E isso foi sendo estudado, né? Foi sendo passado conhecimentos. Tem gente que vai acreditar, né, nos conhecimentos sendo originários de uma força maior e depois sendo passados, outros que aquilo foi aprendido ao longo do tempo. Mas o fato é que a gente chegou nessa sabedoria que existia, tá? E os astros, dependendo do posicionamento deles, eles influenciavam na gente. E a maior influência, digamos, né, o ponto zero ali seria, né, o ponto inicial dessa influência, seria o fato gerador da vida, né, onde os planetas estavam naquele momento da vida, né, qual que era a configuração de acordo com o dia, a hora, local que tu nasceu. E aí o que acontece? Dentro dos ensinamentos, né, esotéricos, ocultos, enfim, existem, dos que eu conheço, existem duas linhas, né. Uma linha, ela vai dizer que os signos, né, o dia que nasceu e os planetas têm grande influência na nossa vida, e outra linha vai dizer que tem baixa influência na nossa vida, tá? Talvez eles estejam falando a mesma coisa. Por quê? Tá? Porque no início da nossa vida, os planetas têm grande influência. Porém, conforme a gente vai fazendo esse caminho de descoberta, tá, de desenvolvimento, a gente vai buscando esse caminho que os planetas tenham menor influência sobre a nossa vida, tá? Então, se vocês olharam lá o vídeo de personalidades, é o que eu vou falar, é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente vai para um caminho de descoberta, de entendimento, e depois a gente faz o caminho do afastamento consciente. Então, a gente sabe contra o que a gente vai estar, vamos dizer, brigando, tá? E como na personalidade, tem gente que se apaixona pela personalidade e acha que aquela personalidade é ela. Mesma coisa, vai ter algumas pessoas que com certeza vocês conhecem, que as pessoas dizem, eu sou o signo tal, se identifica tanto com o signo que acha que ela é o signo. E assim como também vai ter aquelas pessoas que desconhecem totalmente a sua personalidade e desconhecem totalmente sobre signo. Esses dois opostos, né, eles são opostos de prisão, de ilusão, né, onde a pessoa dos dois lados vão estar sofrendo influência, um mesmo sabendo e o outro não sabendo, mas vão estar recebendo influência sim dos planetas. E o caminho do desenvolvimento, ele é, por exemplo, né, é a gente conseguir sair, né, da personalidade e também sair das influências dos planetas, tá certo? Porque dentro dos graus de evolução, digamos, o Sol, ele é o originário, então ele é o ponto mais alto.
E eu não vou entrar no vídeo, mas a gente tem uma sequência do processo de criação. Está escrito, todos os livros, todos eles está escrito simbolicamente, o pessoal leva às vezes o pé da letra. Mas o que que acontece? Para a gente evoluir e, digamos, ir ascendendo num nível de sabedoria, a gente precisa se livrar dessas influências mais baixas, que elas vêm através dos planetas, tá? E principalmente, através da Lua, né? A Lua é um satélite que tem grande influência na Terra e a gente deveria fugir das influências da Lua, tá? Dos poderes que ele tem muito forte, poder psíquico, né? Então, se também for olhar algumas palavras aí, lunático, né? Vem de lua, né? O poder da lua, né? Sobre a pessoa agindo fora da razão, né? Então, tem várias coisinhas interessantes. Mas o que que eu quero trazer é que a gente precisa sair, né, dessas forças dos planetas. Então, quando a gente tem um signo, a gente tem ali uma informação importante, que é onde eu posso trabalhar, né? Tudo como na personalidade, ele não é tudo ruim e nem tudo bom. O que a gente precisa fazer é se desgarrar disso, é não se identificar com a personalidade, não se identificar com o signo. Usar o que a gente tem de acordo com o que se quer, com a vontade, né? Então, dependendo do que eu tenho, o meu signo vai me ajudar. Dependendo do que eu busco, o meu signo vai me ajudar. Dependendo do que eu busco, o signo vai me atrapalhar. E aí eu não posso usar, eu sou assim porque a lua tava, não sei o quê. Isso vai influenciar? Vai. Quão grande é essa influência? Vai depender de ti, né? Mesma coisa, eu sou muito extrovertido, né? Falando da personalidade, eu falo pra caramba, blá, blá, blá. Por isso que eu não fiquei quieto. Não, se tem lugar pra ficar quieto, tu vai ter que trabalhar isso para saber ficar quieto, se concentrar, energizar, né? E isso aí funciona para o signo. Então, o pessoal acaba falando muito sobre signos, e aí fica uma coisa que é importante, sim, saber. Eu acho que o trabalho de muita gente é importante. Só que eu acredito aqui que é importante trazer essa nossa consciência que a gente precisa se desidentificar do signo, né? No meu caso, eu sou Sagitário. Então tem um processo assim mais tudo gosto de coisas mais livres, né? Não gosto de regra, tem problema muitas vezes com disciplina. Só que isso me gera um monte de problemas, dependendo do que eu vou fazer. E eu sabendo disso, eu tenho que ser disciplinado. Mas é desgastante, gasta. Mas eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que caminhar no caminho do meio. Eu não vou ser muito, vamos ver o que vai dar e fazer de qualquer jeito e deu. E eu também sei que nunca vou chegar num caminho de grande disciplina e de grande organização. Porém, eu tenho que estar no meio. E quando eu tiver que ser organizado, eu pego esse meu lado que eu desenvolvi organizado. Quando eu puder ser mais livre, eu vou pegar esse lado mais livre e vou fazendo isso. Só que eu tô consciente, eu tô dando as cartas. Eu tô abrindo a porta para uma influência ou fechando a porta para uma influência. Eu tô abrindo uma gaveta e pegando um recurso que eu desenvolvi ou tô deixando ele lá guardado, né? Então, esse é o vídeo polêmico, né? Isso que eu queria que vocês pensassem a respeito e entendessem, né, que a gente está aqui, pelo menos é a minha crença, dentro das coisas que eu faço, da forma que eu vivo, né, os meus projetos, tudo é para sair dessa vida melhor do que eu entrei. Eu sou diferente do que eu era ontem. Pretendo que amanhã eu trabalhe eu mesmo para que amanhã eu seja diferente do que eu sou hoje. Eu serei diferente molecularmente, né, fisicamente, porque as moléculas estão morrendo, nascendo toda hora, mas eu falo principalmente psiquicamente, né, e que é o que vai me levar a uma consciência espiritual maior, que é o que vai valer para os próximos passos, né. Então, quem quer fazer isso, nós temos que nos trabalhar, né? E o trabalho ele é árduo,
ele não é fácil, ele é um trabalho que exige muita energia, né? E a gente precisa saber conservar essa energia para fazer as coisas adequadas, né? E não ter essas influências, sejam psicológicas, intelectuais, através, né, da formação que a gente teve, da personalidade, e também não tem essas influências exteriores, né, através das forças cosmológicas, vamos dizer assim, né, que são forças eletromagnéticas, que elas também não têm influência sobre nós. Então, a vida, ela é essa briga interna, né, onde a gente vai estar sempre ali buscando estar consciente, tendo equilíbrio e a bola nos nossos pés para a gente dizer o que a gente vai fazer. Tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se tem algum ponto que você queira comentar, compartilhar, opinar, né? Fica bem à vontade. Esse canal aí é um canal para isso, para compartilhar, né, um conhecimento, compartilhar informações sobre desenvolvimento, né, nosso, desenvolvimento humano. E se você achou que esse vídeo pode ser interessante para alguém, aí compartilha e se inscreve no canal se está achando legal os conteúdos, né, que eu estou postando, que vai ser bacana, aí, porque daí tu recebe quando sai um vídeo novo, tá certo? E para quem gosta desses assuntos, né, por último, aí, eu tenho o curso lá, a Jornada da Sua Vida. Ele é um curso que a gente vai falar, né, um pouco dessas filosofias antigas, né, vai falar do funcionamento nosso, do cérebro, né, do nosso corpo, né, não só do cérebro, mas do resto do corpo, né, entender como essas coisas funcionam, dar o primeiro passo, né, para um desenvolvimento pessoal, abrir uma porta onde você vai poder escolher qual caminho seguir. E é isso aí, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo do canal. Até mais!